Olá, neste vídeo a gente vai falar um pouco sobre inflamação aguda. Bom, se você é um ser humano e está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você já deve ter tido algum processo inflamatório ao longo da sua vida, seja uma dor de garganta, ou seja, uma inflamação de garganta. Todo mundo tem inflamação. Mas inflamação o que que é? Bom, inflamação não é uma coisa muito simples. Inflamação é uma reação complexa de tecido conjuntivo vascularizado a qualquer estímulo, seja ele endógeno ou exógeno, e que visa aqui, ó, o reparo tecidual. O que é importante destacar aqui na definição de inflamação? Você tem lá na sua pele, por exemplo, lá na epiderme, o que você acha? Você acha que lá você pode ter um processo inflamatório? Não, na verdade o processo inflamatório tem origem ali no tecido conjuntivo adjacente à epiderme, no caso, é claro, da inflamação da pele. Por quê? Porque é o tecido conjuntivo que é vascularizado. A epiderme, ou seja, o tecido epitelial, não tem vascularização. Bom, agora quais são os principais sinais que caracterizam um processo inflamatório? Essa daqui é uma figurinha que ajuda muito a lembrar de todos os processos, de todos os sinais de um processo inflamatório. A gente tem aqui como 5 principais sinais de um processo inflamatório. Primeiro, calor. A região inflamada ela fica mais quente, fica mais avermelhada, ou seja, avermelhamento, ou também chamado de rubor. Inchação. A inflamação ela tem como característica o edema, né? Ela fica bem maior. A dor, o local inflamado, ele fica bem mais sensível que o normal. E por último, que pode ser uma consequência não desejável de um processo inflamatório, que é a perda de função do tecido ou do órgão. Nesse vídeo a gente vai falar basicamente só da inflamação aguda, mas a gente tem aqui que deixar bem claro as diferenças entre a inflamação aguda e a inflamação crônica. A inflamação aguda é um processo inicial de curta duração no geral, durando aí cerca de horas, dias, no máximo aí cerca de algumas semanas. Já a inflamação crônica é um processo bem mais longo, chegando a durar meses e até anos. Outra diferença importante é quanto ao principal tipo de leucócito presente no local da inflamação. No caso da inflamação aguda, o principal leucócito presente no local da inflamação são os neutrófilos, também chamados de leucócitos polimorfonucleares. Já no caso da crônica, basta lembrar que para o seu sistema imune desenvolver uma resposta específica contra um determinado antígeno ou determinada bactéria, você tem que criar novos anticorpos. Isso demora tempo. Por isso que os principais tipos de leucócitos presentes na inflamação crônica são os linfócitos e os plasmócitos. A inflamação ela passa por uma determinada sequência cronológica de fenômenos inflamatórios. Isso ajuda a gente a ter uma visão mais genérica do processo inflamatório. Qual que é o primeiro evento no processo inflamatório? O primeiro evento é o estímulo irritativo, ou também chamado de fenômeno irritativo, que pode ser muito bem uma farpa de madeira, pode ser um pedaço de vidro, pode ser um micro-organismo, uma bactéria, um fungo, enfim, qualquer que seja esse estímulo, você tem a entrada desse organismo ou desse corpo estranho no nosso corpo, e ali começa os processos inflamatórios. Depois de algum tempo decorrido desse estímulo irritativo, você começa a ter aí fenômenos vasculares, você começa a ter uma resposta do vaso sanguíneo em relação àquele estímulo, que a gente vai detalhar, que vai envolver também os mediadores da inflamação, alguns tipos de células. Um terceiro evento que ocorre após esses fenômenos vasculares são os fenômenos exudativos. O que são esses fenômenos exudativos? Corresponde a todo aquele fluido, proteínas e células que acabam saindo, escapando do vaso sanguíneo e caindo ali no interstício adjacente, no local onde houve aquele fenômeno irritativo. Um quarto evento que ocorre nessa sequência de fenômenos aí é a fagocitose, ou seja, as células da defesa elas chegam ali ao local em que teve o início da inflamação e começam a se organizar ou mesmo a mudar a sua estrutura,
de forma a englobar, ou seja, fagocitar essa partícula estranha. Até que, enfim, você vai ter o resultado da inflamação. Pode ser um resultado mais positivo, aí, como por exemplo, regeneração, ou mesmo uma cicatrização com um pouco de perda do tecido de origem ali. Ou se a inflamação não conseguir resolver por si só, você pode ter evolução para um processo inflamatório crônico. Agora vamos explicar cada um desses fenômenos, começando pelos fenômenos irritativos. Então, o que pode dar início a esse processo inflamatório? Ou seja, o que pode ser um estímulo para dar início ao processo inflamatório? Como já falado, a gente pode ter como fenômeno irritativo, ou seja, o estímulo, uma infecção microbiana, toxinas microbianas, uma parasitose pode ser um estímulo irritativo. Aqui é interessante lembrar lá daquelas proteínas chamadas PAMPs, que são presentes lá em vários micro-organismos, incluindo bactérias. Lembrar aqui também dos principais tipos de receptores presentes nas nossas células da defesa e que reconhecem esses principais padrões moleculares associados a patógenos, que é o Toll-like receptor. A própria necrose do tecido pode ser um fenômeno irritativo. Lembra do vídeo de necrose, que necrose é um fenômeno de morte celular seguida por autólise, ou seja, a célula não é englobada a tempo e ela libera todo o conteúdo no meio intercelular e você tem aí um processo inflamatório ligado à necrose. Corpos estranhos também podem servir de estímulo para início de um processo inflamatório, por exemplo, lá uma farpa de madeira, um pedaço de vidro, um caco de vidro, qualquer coisa do tipo. E por último, reações alérgicas. No caso das reações alérgicas, você tem aí corpos estranhos que, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, não tem nenhum efeito, mas para algumas pessoas especificamente, causam um processo inflamatório, ou seja, uma reação alérgica. Como, por exemplo, pólen, alguns tipos de alimentos comumente associados a alergias, como por exemplo os camarões, alguns tipos de frutos do mar. Enfim, independente do estímulo irritativo, você deu início ao processo inflamatório. O que ocorre em seguida? Uma resposta vascular àquele estímulo, ou seja, os fenômenos vasculares. Para lembrar aí dos fenômenos vasculares, tenta lembrar dessa figurinha aí que eu vou desenhar. Bom, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então a imagem diz tudo já a respeito dos fenômenos vasculares na inflamação. À esquerda você tem um vaso sanguíneo em uma situação normal, bonitinho. À direita você tem aí um vaso após um estímulo inflamatório. Então vamos enumerar as características. Em primeiro lugar, aumento da permeabilidade vascular. Esse aumento da permeabilidade vai permitir, como você vê aí pela figurinha, com que proteínas e fluidos e até mesmo leucócitos, principalmente os polimorfonucleares, passem através da parede aí pro meio, pro interstício. Nesse ponto é importante a gente diferenciar dois termos aqui quanto à inflamação: exudato e transudato. Qual que é a diferença entre eles? Exudato ocorre quando você tem um extravasamento aí, tanto de líquido quanto de outras substâncias, como por exemplo proteínas, glicídios, e é caracterizado justamente por essa alta concentração de proteínas, ao contrário do transudato. Transudato é aquele líquido extravasado num processo inflamatório com baixa concentração de proteínas, ou seja, pobre em proteínas. Outra característica do fenômeno vascular aqui é, primeiro, você tem uma vasoconstrição, que eu não representei na figura. É importante porque você tem, primeiro, uma vasoconstrição reflexa quando você tem um estímulo inflamatório, e depois você tem uma vasodilatação. Essa vasodilatação é muito mais duradoura e ela que vai ser responsável pela hiperemia local. O que é hiperemia? Hiperemia é aquele aumento da concentração sanguínea, aumento do fluxo sanguíneo local, causando o rubor, ou seja, aquela vermelhidão.
E por último, o terceiro evento é o acúmulo de leucócitos, que a gente vai detalhar mais para frente. Eles vão passar aqui um processo chamado diapedese através do endotélio vascular e vão chegar até o local que houve o estímulo inflamatório. Os fenômenos vasculares dependem de uma série de células e de uma série de mediadores químicos diferentes. Então vamos detalhar, vamos enumerar aqui os sistemas envolvidos nesses fenômenos vasculares. Aqui é importante lembrar de três sistemas. Primeiro, o sistema complemento, que é aquele sistema lá muito importante quanto à imunidade inata, envolve fragmentos de proteínas, dos quais aqui é importante destacar o C3A e o C5A, porque eles estimulam a liberação de histamina, que é um mediador inflamatório importante lá na vasodilatação. O sistema das cininas, que envolve principalmente a bradicinina, que é uma proteína que atua também na permeabilidade, aumentando a permeabilidade e tem sua importância na vasodilatação também. E por último, o sistema de coagulação fibrinólise tem estreita relação com esses fenômenos vasculares e também na inflamação. Lembrar aqui principalmente da trombina e da plasmina. Trombina é importante aí na formação final de fibrina, que vai ser responsável pela formação do coágulo, e plasmina vai ser responsável pelo sistema fibrinolítico, pela degradação do coágulo. Esses três sistemas formam os chamados mediadores derivados de proteínas plasmáticas. A inflamação e os fenômenos vasculares também vão depender de mediadores derivados de células. Quais são essas células que secretam esses mediadores? Principalmente plaquetas, leucócitos, seja eles macrófagos, linfócitos, plasmócitos, fibroblastos e o endotélio. Esses daí são as principais células que vão secretar mediadores importantes na inflamação. A gente tem como principais mediadores, e que é importante lembrar aqui, como por exemplo, histamina e serotonina são mediadores importantes na vasodilatação e no aumento da permeabilidade vascular. A gente tem o fator de ativação plaquetária, que em baixas concentrações vai ter um efeito de aumento da permeabilidade e vasodilatação também. E muito importante aqui lembrar dos derivados do ácido araquidônico, como por exemplo as prostaglandinas, os leucotrienos e o tromboxano A2. Aqui é importante lembrar principalmente que a prostaciclina vai ter um papel fundamental ali na vasodilatação. Tem a prostaglandina E2, que vai ser fundamental no processo de dor, na hiperalgesia. Ao contrário do tromboxano, que tem um efeito principalmente vasoconstritor. Importante lembrar essas duas substâncias aí, derivadas do ácido araquidônico. Outros derivados de células são as citocinas e as quimiocinas, que no final são basicamente a mesma coisa. São moléculas que envolvem, são moléculas importantes na sinalização entre células, que podem muitas vezes ativar as células, como no caso dos monócitos, dos macrófagos, dos linfócitos, ou mesmo podem atrair essas células, como no caso das quimiocinas. Elas servem como substâncias quimioatrativas, elas vão atrair, vão ser importantes no recrutamento de outras células. Daí, após os fenômenos vasculares, a gente tem os fenômenos exudativos, que já até foram um pouco comentados lá nos fenômenos vasculares. Bom, aqui entra uma parte meio decorebinha, que são os fatores que contribuem para esse fenômeno de exudação, ou seja, de extravasamento de líquido e de proteínas. A gente tem principalmente 5 fatores aqui. O primeiro fator é intuitivo. O aumento da pressão oncótica no interstício vai contribuir com o fenômeno exudativo, vai puxar mais água lá do vaso para o interstício. Segundo, aumento da síntese de ácido hialurônico pelo interstício. Por que que isso vai contribuir para o fenômeno exudativo? Porque o ácido hialurônico ele é bastante hidrofílico. Como ele é um ácido, ele tem uma parte bastante polarizada. Então isso vai contribuir com
para que a água saia de dentro do vaso e caminhe em direção ao interstício. Outro fator é a degradação da substância fundamental. A substância fundamental, que é majoritariamente apolar, se você degrada ela, você contribui aí com o aumento da polaridade do líquido intersticial, contribuindo para que ocorra mais passagem de líquido por hidrofilia. Quarto e bastante importante aqui é a redução de expressão de Claudina 1. Para que serve essa proteína? Essa proteína ela é importante ali nas células do endotélio e ela serve como adesão. Serve para as células endoteliais ficarem bem juntinhas ali, bem coladinhas, de forma que a parede do vaso fique bem fechada e impeça essa transmigração de líquido e proteína. Se você tem uma redução da expressão, né, dessa proteína, consequentemente a parede do vaso fica mais permeável. E por último, deficiência na drenagem linfática também pode contribuir para o fenômeno exudativo. Agora vamos detalhar rapidamente o processo de migração leucocitária, que também é um fenômeno exudativo. Com o processo inflamatório, todos aqueles fenômenos vasculares, gradativamente você vai tendo uma estase do fluxo sanguíneo, ou seja, vai acumulando e vai ficando cada vez mais parado o sangue ali naquele local inflamatório. Isso vai contribuir com que o fluxo sanguíneo deixe de ser um fluxo laminar e células que normalmente estariam trafegando ali no meio do vaso sanguíneo acabam trafegando ali na periferia, que é o chamado processo de marginação leucocitária. Quando essa célula, no caso, principalmente neutrófilos, lembrando que a gente está falando de inflamação aguda, chega na margem da parede do vaso, ela encosta na parede do vaso e liga com uma proteína chamada selectina. Essa proteína de membrana endotelial vai se ligar com uma proteína de superfície também do leucócito e vai meio que frear o leucócito, vai fazer com que ele role pela parede endotelial, até que finalmente esse leucócito, no caso esse neutrófilo, gruda na célula endotelial através de outras proteínas de membrana chamadas integrinas e finalmente ele finalmente adere firmemente à parede endotelial. Depois disso, a célula sofre um processo chamado diapedese e esse neutrófilo aí atravessa o espaço entre uma célula endotelial e outra e chega à região em que está ocorrendo a inflamação. Bom, agora você já tem as células da defesa lá, os monócitos, neutrófilos presentes no local da inflamação. Então, o que vai ocorrer agora? Um processo de fagocitose. Primeiro, você tem um processo de reconhecimento ali da substância estranha. No caso, coloquei aí uma bactériazinha. É como se fosse fazer um cara crachá com a bactériazinha. Ele vai ali, chega, só que o cara crachá do leucócito ou do neutrófilo é feito com base em proteínas de superfície e receptores celulares. Então a gente tem, por exemplo, aquele Toll-like receptor presente lá na membrana do neutrófilo e ele vai e reconhece a bactériazinha. O segundo processo que ocorre na fagocitose, após o reconhecimento, você tem o englobamento dessa estrutura estranha. Após englobada, você tem a formação do chamado fagossomo, que é uma membrana intracelular que envolve toda a estrutura estranha, que no caso é a bactéria. Em seguida, formam-se aquelas estruturas chamadas lisossomos e que contém aquelas enzimas, aquelas substâncias capazes de digerir ou degradar o corpo estranho. Em seguida, essas substâncias se fundem ao fagossomo e formam o chamado fagolisossomo. Ocorre degranulação dessas substâncias e essas substâncias vão lá degradar a bactériazinha ou corpo estranho, qualquer que seja ele. E o último fenômeno corresponde à exocitose das partículas degradadas. E por último, quais são os resultados da inflamação? A inflamação, como já dito no começo do vídeo, pode caminhar para um processo de regeneração completa ali. Você tem a proliferação de células de mesma origem das células que estavam presentes naquele parênquima ali. Ou se você teve uma lesão tecidual e você teve muita necrose, muita morte de células
daquela região, daquele tecido ali conjuntivo, você vai acabar tendo um processo de cicatrização aí, com proliferação de tecido fibroso, fibroblastos. Nesse processo de cicatrização aí você tem uma certa perda de função, que já foi relatada lá como sendo uma possível consequência da inflamação. E terceiro resultado possível seria um caminhamento para uma inflamação crônica. Mas o que caracteriza o fim da inflamação? Se você teve toda aquela liberação de mediadores, de citocinas, de proteínas, vasodilatação, eliminou o estímulo, tá, mas o que vai caracterizar realmente o fim dessa inflamação? O fim da inflamação, ou seja, o término da inflamação, é caracterizado por alterações dos receptores celulares das células importantes lá na inflamação, apoptose dos leucócitos, eles ativam mecanismos de apoptose, metabólitos do ácido araquidônico, como por exemplo as lipoxinas, são formadas a partir da enzima chamada lipoxigenase. E por último, um subtipo de macrófago chamado macrófago M2. O macrófago M2 é um subtipo de macrófago que tem propriedades anti-inflamatórias, ao contrário do macrófago M1, que é pró-inflamatório. E é isso aí, galera. Obrigado pela paciência por ter assistido o vídeo até o final. A bibliografia tá aí na descrição do vídeo. Se esse vídeo lhe foi útil, se você gostou dele, se você apoia a nossa causa, dá um joinha aí, beleza? Valeu, falou, tchau.